Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje nós falaremos sobre a Regência Una. A primeira experiência de Regência Una que tivemos ocorreu com Diogo Feijó. A maior base de apoio que Feijó tinha era o próprio clero, que possuía 23 representantes parlamentares contra 22 da magistratura, que são os bacharéis em direito. Porém, mesmo com os clérigos, Feijó não era unanimidade, pois ele defendia algumas ideias teológicas que eram bastante controversas. Seu governo foi marcado por um desequilíbrio político. Além da Igreja, vários liberais romperam com o governo de Feijó. Além disso, Feijó era acusado de tentar enfraquecer excessivamente o Congresso. Até mesmo seus aliados o acusavam de ser tolerante e indeciso. Um outro problema do seu governo foi a revolta farroupilha. Feijó foi acusado de não conseguir conter os revoltosos. Diante disso, ele decidiu renunciar à regência. Porém, antes da sua renúncia, ele indicou o deputado Pedro de Araújo Lima para o Ministério do Império. Dessa forma, ele se tornou seu sucessor direto. Podemos observar que o governo de Araújo já começa tentando revisar duas leis responsáveis pela grande descentralização política que tinha ocorrido até então na regência, o Ato Adicional e o Código de Processo Criminal. O Ato Adicional estava tendo várias dificuldades para ser aplicado, por tratar-se da primeira experiência verdadeiramente descentralizadora do Brasil. Surgiram muitas dúvidas relacionadas à burocracia e à administração. Foi então que surge uma proposta por Paulino José Soares de Souza, que era a Lei de Interpretação do Ato Adicional. Ele deveria oferecer esclarecimentos e diretrizes para a implementação deste ato. Na prática, transferia-se novamente parte do poder judicial e policial das assembleias para o governo central. Em 1839, o Congresso recebia pela primeira vez a Lei de Reforma do Código do Processo Criminal. Esse movimento, liderado pelo Partido Conservador, passou a ser chamado de Regresso Conservador. Contra ele, os liberais exaltados passaram a defender ainda mais as autonomias provinciais. Formaram assim o bloco que passou a ser conhecido durante todo o Segundo Reinado como Partido Liberal. Porém, os liberais não ficaram contentes com esse regresso conservador. Desde 1835, já tinha dentro do Congresso a ideia da antecipação da maioridade de Dom Pedro, mas apenas em 1840 a proposta começou a ser levada a sério. Em 15 de abril desse ano, era fundada a Sociedade Promotora da Maioridade. A Constituição definia que a maioridade do imperador só se daria aos 18 anos. Os liberais, contudo, reunidos em torno do Clube da Maioridade e com a aprovação do próprio Dom Pedro II, procuraram viabilizar a sua subida ao poder o quanto antes. Essa manobra do golpe da maioridade foi o caminho que os liberais encontraram para barrar as reformas que os conservadores começaram a aprovar. Em 18 de maio de 1840, entrou em vigor a Lei de Interpretação do Ato Adicional. A reforma do Código do Processo Criminal estava prevista para passar a vigorar em breve. Como os conservadores eram maioria parlamentar, a solução liberal foi recorrer aos recursos externos à lei e à Constituição. Por isso, a ascensão do imperador é chamado um golpe da maioridade, que aconteceu em 23 de julho de 1840 e foi fruto de uma manobra política do Congresso Nacional. Começava naquele instante o Segundo Reinado. Os liberais, ao apoiarem Dom Pedro, esperavam conquistar favores e vitórias políticas na Câmara. Os conservadores, por sua vez, saíram com a imagem arranhada como opositores da monarquia. Durante todo o período regencial, ocorreram diversas revoltas pelo Brasil, porém sobre isso nós falaremos nas outras aulas. Grande abraço e até a próxima!